Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste alegre Dia das Mães, domingo, dia 14 de maio de 2023, sejam todos bem-vindos. Quero mandar aqui meu imenso abraço e o meu imenso agradecimento a todas as mamães que acompanham este canal, e principalmente aquelas que rezam por mim. Eu estava bem ruinzinho há 2 dias atrás e a oração de vocês, queridas mamães, fizeram a diferença. Estou aqui de novo. Ontem voltei a fazer vídeo e estou aqui de novo. Feliz Dia das Mães a todas vocês. Muito bem, meus amigos, hoje a principal notícia, ou a mais importante, aquela que tomou conta dos noticiários, é a eleição na Turquia. Erdogan vai para mais um pleito. Erdogan está há 20 anos no poder e nunca, ao que tudo indica, enfrentou tanta dificuldade para se reeleger como agora. Na eleição passada, o Partido Justiça e Desenvolvimento, partido de Erdogan, teve vitória até relativamente fácil, mas esse ano a coisa é complicada. Por quê? Porque a economia na Turquia vai mal das pernas, sem falar do gravíssimo problema social gerado, e econômico também, claro, gerado pelo terremoto que assolou o país. Muita gente dessa vez está insatisfeita com Erdogan. Desculpem, essa máscara aqui atrapalha um bocado. Para aqueles que não sabem, eu estou usando máscara porque fiz 2 cirurgias na boca e para preservá-los de uma visão desagradável, então estou usando esta máscara, que para mim é realmente muito ruim. Para vocês também, certamente. Mas daqui 15 dias, eu acho, não terei mais essa necessidade tão chata de usar máscara. Então, a questão deste ano na Turquia, voltando, é um pouco complicada para Erdogan. Ele enfrenta muitas críticas dentro do seu país, porque o terremoto deixou um saldo muito ruim na economia e também nas relações sociais. Porém, contudo, entretanto, Erdogan, que está há 20 anos no poder, fez da Turquia um país muito forte no cenário internacional. É bom lembrar que a Turquia entrou em atividades militares na era de Erdogan, na Síria, na Líbia, no Iraque, no Azerbaijão, sem falar que ajudou e muito militarmente a Etiópia. E também agora trava uma batalha dentro da ONU com a Suécia, pelo menos impedindo a Suécia de entrar na ONU. Porque, segundo Erdogan, a Suécia apoia separatistas curdos e também dá abrigo para terroristas curdos em seu país. Erdogan tem travado uma luta contra a Suécia e isso repercute bem dentro do seu país, porque os turcos se sentem, pelo menos, fortalecidos internacionalmente. Erdogan defende, sim, o interesse da Turquia acima de tudo, porque os turcos não querem ver parte do seu território sendo dado para os curdos. Isso é um problema, o separatismo. Então, quem sabe, baseado nisso, Erdogan consiga mais uma eleição. Internamente, o seu principal desafio é provar aos turcos que ele não governa o país com mão de ferro sobre os opositores. Mas é exatamente nessa tecla que a oposição está batendo. O adversário de Erdogan hoje é Kemal Kılıçdaroğlu. É um nome difícil, não é um nome turco, vocês sabem, não é fácil. Kemal Kılıçdaroğlu. Daroğlu diz que Erdogan é quase como um carniceiro, é um ditador cruel e feroz, e ele se oferece, se apresenta como uma tábua de salvação para a tirania de Erdogan. Para Erdogan, Daroğlu é mais ou menos o que Zelensky é para Putin, uma espécie de porta-voz da Agenda 2030, muito aberto para o Ocidente. É bom lembrar que a Turquia é um país muçulmano. Embora faça parte do Ocidente, faz parte da OTAN, procura, claro, preservar os seus valores independentemente desta Agenda 2030. E nisso também parece
Erdogan poderá capitalizar muita força ainda nesta eleição. São 20 anos no poder. É claro que o homem sabe discursar muito bem quando o assunto é sobrevivência. E nesse sentido, então, ele tem pintado seu adversário, Kemal Kılıçdaroğlu, como uma espécie de Zelensky, por assim dizer. Ele não diz literalmente isso, mas é o que se supõe. Ou então, uma oposição fabricada tipo Navalny na Rússia. Não sei qual será o resultado, não tenho bola de cristal, mas se tivesse que apostar, eu apostaria em Erdogan. Ele leva mais uma, porém, penso eu cá com meus botões, leva meio apertado ou bem apertadinho. É bom lembrar, sim, que a Turquia não é um player qualquer no cenário geopolítico. Ela detém em seu território 150 mísseis com ogivas nucleares e tem muita força dentro da OTAN. Força essa capaz de barrar a Suécia. O que, claro, faz com que Erdogan apareça como um líder internacional. A Turquia certamente não quererá ou não desejará perder esse protagonismo. A conferir hoje, no final do dia, o resultado lá na Turquia. Outra notícia importante foi a visita de Zelensky ao Papa Francisco. Zelensky saiu da entrevista de forma muito arrogante e orgulhosamente falando que, com todo respeito ao Papa, não precisamos de um intermediador da paz. Essa matéria foi bem explorada pela RT News. Ele disse: com todo respeito à sua santidade, não precisamos de mediadores, precisamos de uma paz justa, disse o presidente após manter um encontro de 40 minutos com o pontífice. Em declarações citadas pela agência ANSA, Zelensky sublinhou que o plano de paz deve ser ucraniano e exortou o Papa a aderir à sua implementação, além de convidá-lo a Kiev. O Papa não confirmou se vai a Kiev ou não. Bem, duas coisas interessantes a serem observadas. O Papa Francisco está, sim, empenhado numa negociação de paz. Por quê? Porque o grupo BRICS já deu um sinal. Eu disse o grupo, não estou falando especificamente de Putin ou da Rússia. O grupo BRICS já deu o sinal de que gostaria muito que Vladimir Putin estendesse, por assim dizer, uma ponte de negociações. Só que isso veio a calhar para o Kremlin, porque não que Putin esteja perdendo a guerra, não é isso. O que Putin está perdendo é o tempo. A guerra ele tem vencido, mas a que preço? Bem, ele já está usando armas muito caras para continuar a sua ofensiva na Ucrânia. Ou seja, está gerando muita despesa. Mas também há muita insatisfação hoje dentro da área militar, por conta das perdas. Putin agora está numa guerra basicamente homem a homem em algumas regiões da Ucrânia, as chamadas guerras de trincheira, que nos reportam a Primeira Guerra Mundial, que foi, segundo muitos analistas, a mais violenta de todas. Isso resulta em muitas baixas, e muitas baixas resulta em muita insatisfação popular e insatisfação militar, porque afinal, nem os militares, nem os pais dos soldados gostam de vê-los voltando para a pátria em sacos plásticos. Então Putin, apesar de estar avançando sempre cada vez mais, ainda que lentamente, dentro da Ucrânia, teria neste momento muito interesse em negociar a paz para pelo menos fortalecer-se novamente dentro do seu território, politicamente falando. É uma janela de oportunidades, daí porque o argentino Bergoglio, Papa Francisco, também conhecido como Papa Francisco, está tentando uma intermediação para a paz. Bergoglio é muito ligado, claro, a Lula, que já manifestou o interesse de ser ele também o intermediador numa mesa de bar, com uma cervejinha ali para Putin, Zelensky e ele, claro, quem sabe até algo um pouco mais forte que uma cervejinha, não é mesmo? Bem, tudo isso mostra que a esquerda latino-americana
também está torcendo para uma negociação de paz, para acalmar os ânimos no sentido de que ela, América Latina, poderá pisar menos em ovos em relação também ao seu vizinho do norte, os Estados Unidos. Hoje, se o Brasil, por exemplo, vai à coroação de um rei na Inglaterra, ele fica de mal com Putin. Se faz uma visita a Putin para pedir alguma coisa, como, por exemplo, insumos para a agricultura, fica de mal com os Estados Unidos. Então seria muito bom que a guerra acabasse e, por tabela, fortalecesse líderes latino-americanos, como o nosso Lula e o próprio argentino Bergoglio, claro, por que não? Ele também capitalizaria muito com uma intermediação de paz, ou a mediação, como queiram. Mas não é só esse o ponto. Vidas estão em jogo, e isso seria realmente muito bom que acontecesse. Só que aí vem o outro lado, que foi muito bem mostrado na prepotência e no orgulho de Zelensky. Não precisamos de intermediadores. Por quê? Porque alguém lá no Reino Unido, como eu disse no vídeo de ontem, está achando que esse momento tem que ser aproveitado não para a paz, mas para aniquilar definitivamente a Rússia. É alguém lá no Reino Unido. Vejam o vídeo de ontem. E também na Alemanha, porque a Alemanha, além de mandar uma enormidade de material bélico para a Ucrânia, sustentou novamente a sua posição de apoio incondicional a Zelensky. Olaf Scholz disse ontem que ajudará a Ucrânia sempre que for preciso, incondicionalmente. Pois é, então existe uma ala que quer a paz, aproveitando uma oportunidade única dentro da própria Rússia, pela pressão interna, e existe outra ala que está vendo tudo isso como um sinal de fraqueza. Ah, a Rússia quer a paz, é? Então agora é que haverá guerra. Pois é, que coisa chata isso aqui, não é mesmo? Se é chato para vocês, imaginem para mim. Para terminar, eu disse dia desses que a possibilidade do calote do governo norte-americano levará aposentados ao desespero, ao pânico. Pois é, hoje aquilo que eu falava no vídeo anterior foi confirmado. Dan Adcock, diretor de Relações Governamentais e Políticas do Comitê Nacional para Preservar a Seguridade Social e o Medicare, ufa, que nome, hein? Disse que há uma boa chance de que, no caso de inadimplência, no caso do calote da dívida do governo norte-americano, os benefícios de milhões de americanos sejam interrompidos. Ele disse, abre aspas, os idosos devem se preparar para condições financeiras difíceis. Ele acrescentou que os aposentados devem considerar adiar suas compras discricionárias para que tenham o suficiente para sobreviver. Só que aí Hal Turner, comentando esta fala, disse que milhões de beneficiários não têm espaço financeiro para manobrar. Observou que cerca de 40% dos beneficiários do Seguro Social, que incluem americanos deficientes e viúvos, recebem 90% de sua renda do Programa de Renda de Segurança. Isso equivale a quase 27 milhões de pessoas. Imagine 27 milhões de americanos que contribuíram a vida toda, de repente não têm dinheiro para comprar um remédio, porque 90% dos seus ganhos vem da assistência do governo. E aí, como fica? Bem, por outro lado, as fronteiras abertas mostram que o governo norte-americano está preocupado com a saúde e a sobrevivência dos ilegais, dos imigrantes ilegais que não têm nem lenço nem documento. Vai explodir? Sim, vai explodir numa grande convulsão social se de fato 27 milhões de americanos ficarem da noite para o dia sem dinheiro para comprar comida e remédio. Bem, muitos estão dizendo que essa é uma oportunidade para a América acordar. Se não acorda na boa, acorda pela dor. Aí eu me pergunto, mas
O americano médio, que lê muito mais que o brasileiro, é quase como um cidadão europeu em termos de cultura, está assim tão desatento com a realidade, tão dorminhoco? Pois é, parece que sim. Muito bem, eu vou ficando por aqui, teria mais notícias, outra bem desagradável, que diz o seguinte, essa foi publicada pela Bloomberg. Agricultores devem abandonar colheitas de trigo nos Estados Unidos no ritmo mais alto desde 1917. Parece que lá os produtores de trigo colherão apenas 67% de seus acres plantados. As secas não permitiram a formação das espigas de trigo. Então existe muita área ali que não vale a pena nem colher, não é mesmo? Porque não houve formação de cacho no trigo, da espiga, melhor dizendo, nos pés de trigo. Isso quer dizer que os agricultores poderão abandonar o trigo. E isso quer dizer também que o preço do trigo irá para as alturas nos Estados Unidos. A boa notícia, segundo o mesmo Bloomberg, é que o Canadá e a Argentina tiveram aumento na produção, mas o que não aliviaria em nada o preço do trigo no mercado norte-americano. A Bloomberg disse que os futuros do trigo vermelho duro de inverno, a variedade cultivada em estados atingidos pela seca, incluindo Kansas e Oklahoma, subiu até 6,9% após a divulgação dos dados. Esse é o maior ganho intradiário para o contrato mais ativo desde outubro. Indício de que sim, estão apostando na alta do preço do trigo, vai para as alturas. Agora vamos colocar tudo isso dentro de um pacote. Calote do governo, 27 milhões de pessoas sem o salarinho do mês para comprar alimentos e o preço do trigo disparando. É ruim, hein? Pois é. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e acionar o sininho para receber as notificações das nossas publicações aqui. Um abençoado domingo a todos e até amanhã, se Deus quiser, com máscara e tudo. Uma hora eu tiro.